Olá, pessoal, tudo bem? Matemática financeira. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma devolutiva de exercícios. Na verdade, a primeira devolutiva de exercícios de capitalização composta, né? E uma coisa que é importante, vocês vão lembrar que eu comentei em sala que nessa devolutiva aqui nós não iríamos, entre aspas, complicar, porque aqui nós não tínhamos aquela prerrogativa de ter mudanças dentro de taxa e tempo. Então, basicamente, é para vocês aprenderem a trabalhar com a calculadora HP12C. E aí é o seguinte, mas professor, por que nós não estamos trabalhando com a fórmula? Pessoal, podemos falar com fórmula? Podemos. Só que é o seguinte, quando nós vamos trabalhar com a questão do exponencial ali na parte algébrica, de uma forma ou outra, vamos ter que sair por cálculo de logaritmo, né? E eu não sei o quanto vai ser interessante vocês quererem trabalhar com matemática básica e usar logaritmo, né? Então, é por esse motivo que nós estamos trabalhando com a calculadora HP12C, né? Sem contar que, ao fazer o cálculo na mão, e utilizando o cálculo pela calculadora, talvez vocês vão fazer o cálculo com a calculadora em 2, 3 minutos, tá? Na mão, vocês vão fazer ela em talvez 15, 20, 30 minutos. Então, aqui nós estamos falando também na questão de tempo, né? Mas, basicamente, o que eu quero aqui é fazer os comentários a respeito do como foi essa primeira bateria de exercícios, tá? Eu espero que, de uma forma ou outra, eles tenham sido, de uma forma satisfatória, a resolução deles. Então, vamos lá ao primeiro exercício. Uma questão 1. Aplicando hoje na caderneta de poupança a quantia de 20 mil. Então, vejam só. Vamos lembrar, aqui, antes de ser matemática, isso é português. É interpretação de texto. Então, aplicando hoje é um capital. Se é capital, é valor presente, é PV. Então, olhem aqui. Vamos colocar aqui uma tinta colorida, um marca-texto. Ó, então, é um capital, é um PV, é 20 mil. Qual será o montante gerado? Eu quero saber o montante, que será um FV. Ao final de 18 meses, tá? Sabendo que a rentabilidade mensal, ou seja, a taxa, é de 1,25. Bacana. Então, vamos lá. Gente, diretão. Vamos lembrar uma coisa também. Vamos lembrar que em sala de aula, em várias calculadoras, deu aquele bug lá da questão do CHS. Então, lembrem que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, vamos sempre trabalhar a questão do sequencial. Perdão. Então, o sequencial. 20 mil, CHS, PV, 18N, 1,25I, FV. Para tudo, professor. Vamos lembrar de uma coisa. Dentro do fluxo de caixa, eu vou ter aqui um PV e eu vou ter um FV. Lembrando que um deles aqui vai ter que ser sempre negativo. Então, estamos jogando aqui o valor que eu conheço já como negativo. Um vai ter que entrar negativo e, consequentemente, o outro vai entrar como positivo. Então, ali, entrei com o 20 mil negativo, 18N, 18 como tempo, a taxa de 1,25, e eu quero saber o FV. Jogando essa sequência lógica, a calculadora vai te jogar um montante de R$ 25.011,55. Ou seja, aplicando hoje
R$ 20.000 ao final de 18 meses, a uma taxa de 1,25 ao mês, eu terei ao final desse período no meu fluxo de caixa R$ 25.011,55. Continuo salientando. Meu problema aqui é apenas a interpretação. Tá? Questão 1, feita. Questão 2. Olhem só. Determinado capital gerou. Olha só. Ó, determinado capital. Eu não sei qual. Determinado capital. Então, um capital, um PV, que eu não sei. Após 31 meses, N31. Um montante. Montante é um FV de 15.000. Opa, um montante de 15.000. Sabendo que a taxa de juros I é 2% ao mês, determine, então, o valor desse capital. Gente, o segredo é você, entre aspas, perder o seu tempo, tá? Fazendo essa memória aqui, ó. É essa memória aqui, gente. Porque, às vezes, a pessoa para e fica olhando o enunciado, fica olhando, tentando adivinhar. Mas, olha, acredita no mais velho aqui. Acredita? Desenha, coloca do lado. Gente, vai ser muito mais fácil. Então, olhem só. Vamos só, agora só interpretar. E agora o seguinte, outra coisa que eu vi as pessoas tentando colocar, tudo na mesma sequência. Não é sempre a mesma sequência, tá? O importante é assim, sempre vai ter um PV, sempre vai ter um N, sempre vai ter um FV, sempre vai ter um I, tá? Porém, a sequência não importa aqui. Qual é agora a sequência? Olhem só, 15.000, CHS, FV, porque eu tenho aqui, 31N, 2I, PV. Ou seja, olha só, 15.000 DFV, ou seja, eu tenho um montante para 31 meses, a taxa de juros de 2%. Eu quero saber o quê? O capital. Isso dá R$ 8.118,69. Ou seja, para eu ter um montante de R$ 15.000 após 31 meses, a uma taxa de 2% ao mês, eu preciso ter um capital de 818,69. Você faz sentido você ver que basicamente ali é você montar o desenho? Tá? Vamos lá, a questão 3. A questão 3 que muita gente parou e falou o seguinte, professor, tá faltando dado. Então, olha só, como que as minhas crianças em sala de aula estavam interpretando? Qual o tempo necessário para que um capital aplicado a uma taxa efetiva de 3% ao mês duplique seu valor? Qual o tempo necessário para que um capital aplicado a uma taxa efetiva de 3% ao mês duplique seu valor? Qual o tempo necessário para que um capital aplicado a uma taxa efetiva de 3% ao mês duplique seu valor? E a pessoa olhava, mas professor, está faltando dado. Gente, não está faltando dado. Olha aqui em amarelinho. Qual o tempo N para que um capital C duplique, ou seja, vire 2C? Gente, está tudo aqui. Ou seja, olhem ali. Se um capital ele é PV, esse PV é 1. Se o conceito de M, montante, é FV, e ali o FV, ele é 2C, então, olha só, capital é PV, é 1. Montante é FV, é 2. Já está aqui no enunciado. Então, olha só, PV é 1, FV é 2, o I, ele me deu 3, eu quero saber o N. Então, agora, jogar na calculadora. 1 CHS PV, 2 FV, 3I, N. Ou seja, isso daqui vai dar
24 meses. Só que o que acontece? No momento de eu fazer a leitura, eu vou fazendo a leitura sem ponto, sem vírgula, sem nada. E aí pessoas ficaram 5, 10, 15, 20 minutos. Até que chegaram para o professor lá, professor, tá faltando dados. E a pessoa chegava e batia na tecla comigo que faltavam dados. Mas não, gente, não faltavam dados. Eu tinha os dados, porém o seguinte, o que faltava era basicamente a sua calma no interpretar. Faltam ali os conceitos. Lembra que quando eu comecei a explicar capitalização composta, eu falei o seguinte, pessoal, na capitalização simples, eu falei o seguinte para vocês, que até então eu chamava somente capital. Agora o capital eu vou chamar valor presente, ou PV. Até então, em capitalização simples, eu chamava montante. Agora eu chamarei de valor futuro, ou FV. Então, essa é a mudança nossa na sistemática. Vocês irão se acostumar, mas principalmente, leiam com vírgula, leiam com ponto. Isso é essencial para você. Questão 4. Um capital de 5 mil. Opa, vamos escrevendo lá, desenhando lá. Um capital, um PV de 5 mil. Aplicado durante 16 meses. N igual a 16. Produziu um montante FV de 11 mil. Determine a taxa de juros. Gente, melzinho na chupeta. 5 mil, CHSPV, 11 mil FV, 16N e calculadora te jogou lá 5,05 ao mês. Onde está o segredo? Desenhar aqui essa brincadeira aqui, ó. Interpretou, leu com ponto e vírgula, fechou teu raciocínio. Tá? E a última questão, questão 5. Quanto terei de aplicar hoje? Olha só, quanto é o capital, quanto é o PV, num fundo de renda fixa, para que ao final de 60 meses, N60, a uma taxa de 1,3, um I de 1,3, eu tenho um montante de, um FV, de 99.990. Gente, pá, 99.990 CHSFV, 60N, 3I, PV, vai dar isso R$16.971 com 61 centavos. Então, meu povo e minha pova, o que eu posso falar para vocês aqui nesse exato momento? Olhem só. Eu posso falar que ele é simples. Mas, na verdade, nós aqui tornamos complexo o exercício. Porque a verdade é que nós fazemos com que esse exercício ele fique complexo ao tornarmos a leitura complexa, ao não utilizar ponto, ao não utilizar vírgula, tá? Mas vejam, sigam o que eu pedi, e vocês vão verificar que no final tudo vai dar certo. Acreditem em mim, tá?
Continuando aqui, deu uma parada. Opa, deu uma parada, voltando. Acreditem em mim, gente. O importante é o seguinte: tudo irá dar certo, tá? No final, falo para vocês, vejam, aqui a persistência de vocês é o essencial, tá? No mais, obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.